E aí pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, para quem não conhece o canal, eu sou o atleta e treinador Mibi Oliveira, atleta de fisiculturismo, e no vídeo de hoje eu estarei dando continuidade aqui a esse quadro e vou batizar esse quadro aqui de Mibi Gym. É isso aí, pessoal. Então o objetivo desse quadro aqui é sempre estar falando de algum exercício e passando algumas pequenas dicas de treino aí para vocês, sejam vocês iniciantes, intermediários e até mesmo avançados, algumas dicas, né, que eu vim aprendendo aí ao longo dos anos. São pequenos detalhes que podem fazer a diferença no treino de vocês. Então, primeiramente, também eu gostaria de agradecer a Academia Ativa Gym, a unidade QPC mais precisamente, que é onde eu venho fazer meus treinos aqui também. E muito obrigado a todos por ceder esse espaço para eu estar gravando. Então, vamos lá pessoal, chega de conversa e vamos para o vídeo. Então pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, o exercício hoje em questão, que nós iremos fazer um raio-x aí desse exercício, vai ser a elevação lateral na polia, que eu acredito ser um dos grandes exercícios aí, um exercício muito interessante e que na maioria das vezes, por alguns motivos que eu vou explicar mais pra frente aqui no decorrer do vídeo, é um exercício que eu noto que existe uma certa dificuldade, principalmente por parte de iniciantes, intermediários e até alguns que são assim, relativamente avançados, né? Então eu gostaria de pontuar aqui algumas coisas. Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês assim, o que eu acredito. Então eu não sou dono da verdade, não vou aqui inventar a roda, mas eu vou explicar para vocês uma teoria que eu venho aí desenvolvendo, que eu estou aplicando já há muito tempo nos meus treinos, que é o método do movimento individual. Vocês vão entender por que desse movimento já já. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Vem cá comigo. Então, pessoal, estou aqui devidamente posicionado, já estou aqui com o pegador e eu vou mostrar para vocês o exercício e depois eu vou estar fazendo alguns ajustes aí e apontando alguns erros que, na minha visão, eles podem atrapalhar muito aí o seu desenvolvimento e até mesmo expor você a algumas lesões desnecessárias. E eu vou explicar por que o nome, eu dei esse nome de movimentos individuais, técnica de movimento individual. Então vamos lá, eu vou preparar aqui a polia, tá? Então vamos lá, vou colocar o mínimo peso possível. Então geralmente pessoal, as pessoas, você vai ver muitas vezes na sua academia, você vai... Às vezes você, por motivos ali, às vezes muita gente no horário, tudo, às vezes o professor ele não vai conseguir te dar essa atenção toda. No caso, muito provavelmente, se você tiver um personal trainer, ele pode ali estar fazendo umas melhores correções, aplicando um pouco mais de técnicas, mas não é todo mundo que tem essa condição aí de ter um personal trainer e tal. Então, acaba que muitos profissionais às vezes acabam passando o exercício de maneira geral. Isso quando sabem, né? Porque tem muitos que também desconhecem um pouco a questão técnica, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Então, vou vir aqui um pouco mais para trás para que vocês possam ver aqui melhor o movimento. Então vamos lá. Eu estou gravando aqui sozinho, vocês me desculpem aí as angulações, as mudanças de ângulo do celular, mas é o que tá dando para fazer, né? Então vamos lá. Então, pessoal, geralmente vocês vão ver na academia as pessoas fazendo isso, ó. Isso aqui é o básico, né? As pessoas fazendo aqui e tal, né? Então pessoal, o que tem de errado nesse movimento? Não tem nada de errado, só que ele pode ser melhorado. Eu não estou dizendo aqui que o meu jeito é certo e os outros jeitos são errados. Como eu disse, é um método aí que eu venho desenvolvendo por observação, algumas coisas, e também isso não é nada novo, né? Só que eu digo que eu estou organizando isso de uma maneira mais padronizada para que eu possa aplicar ali didaticamente para que as pessoas entendam melhor. Esse conceito ele não se estende só para esse exercício, ele se estende para diversos exercícios. Então todos os exercícios que eu possa estar fazendo dessa forma, eu venho fazendo dessa forma. Então, na verdade, a ideia dessa técnica e desse conceito
é que eu possa dificultar ao máximo o exercício. Então, raramente eu vou, assim, mesmo às vezes tendo força, tendo condição de zerar, e aí inúmeras polias, inúmeras máquinas aí, o que pode não ser vantagem, se o movimento é um movimento que é feito de uma maneira muito precária. Então, pessoal, essas coisas de zerar máquina, o pessoal tem muito fetiche, né? Vou zerar a máquina, eu estou zerando a máquina. Pessoal, grande coisa, se o movimento for ruim, não adianta, você pode zerar 3 máquinas de uma, não serve para nada. Então, pessoal, o objetivo não é zerar, o seu músculo não sabe, ele não sabe exatamente quanto peso você está, pelo seu músculo ele vai entender o estímulo, é o estímulo necessário que você precisa para desenvolver essa musculatura. Então não importa, se você faz de uma maneira correta, o exercício vai ficar muito mais difícil e você vai usar menos carga. Usando menos carga, você trabalha mais a sua musculatura, na minha visão, e você se expõe menos a lesões e eu garanto para vocês, pessoal, vocês vão ter uma longevidade no esporte muito maior, é isso que eu venho buscando, né? A gente vai chegando numa certa idade, então que você talvez não pense mais tanto somente na performance, nas competições, nos resultados a todo custo, e sim também quanto tempo que você vai poder ter um físico ali inteiro, um físico sem rompimento, sem nenhum tipo de lesão grave, nenhum tipo de lesão grave articular. Então eu venho trazendo esse conceito para que vocês repensem um pouco, ainda mais, a maioria de nós não ganhamos dinheiro ali diretamente sendo atleta de competições, então indiretamente sim, mas acredito até que a maioria de vocês não vai ganhar dinheiro nem diretamente nem indiretamente, muito pelo contrário, vocês vão gastar. E muitos vão ficar no esporte durante 5 anos, 10 anos, 2 anos, muitos de vocês que estão assistindo aqui, muitos de vocês provavelmente daqui a 10 anos não vão estar mais fazendo isso, né? Então, às vezes pode ser uma fase da sua vida e essa fase da sua vida pode deixar cicatrizes permanentes que você carregue para o resto da sua vida, dificultando sua velhice. Enfim, já falei demais, vamos aqui para o vídeo. E quem colocar que o vídeo começa no minuto tal, já sabe o que vai acontecer, né? As explicações são muito importantes. Então, pessoal, vamos lá. As pessoas, via de regra, o pessoal vai fazer esse movimento aqui. Vocês notem, pessoal, aparentemente não tem nada de errado nesse movimento, certo? Só que ele pode ser melhorado. Vocês repararam que a maioria das pessoas que treinam de uma maneira comum, você repare que no final de uma fase do movimento, no final da fase negativa e no começo da positiva, eu aproveito o impulso do final da fase negativa para impulsionar a fase positiva. Então, isso facilita muito o movimento. Eu conseguiria aqui pegar muitas pilhas aqui, muitas plaquinhas de peso, fazendo dessa forma assim, veja. Veja que com o movimento, a maioria das pessoas fazem isso. Com o movimento de um, eu já me coloco ali, já aproveitando um movimento para impulsionar o outro movimento. Então, por isso que é o método de movimentos individuais. Então, qual é a ideia, pessoal? Vejam só, muitas pessoas elas trazem até aqui, certo? Então, o primeiro ajuste que nós vamos fazer nós vamos trazer até aqui. Vejam só, daqui para cá, eu não tenho tanto trabalho. Talvez na fase positiva eu tenha algum trabalho, mas assim, na fase negativa já não tenho muito trabalho. Então, na verdade, a minha ideia é a gente encurtar um pouco esse movimento, então o movimento já não vai mais partir daqui. Então, pessoal, dando continuidade aqui ao vídeo, vejam só. Estou aqui na polia, o movimento, nós não vamos mais partir o movimento daqui. Não tem nada de errado, mas nessa minha ideia também seria possível, mas eu prefiro não assim. Como eu estou fazendo o exercício no cabo, eu prefiro manter uma tensão aqui, mesmo num movimento aparentemente relaxado, eu mantenho uma tensão aqui na polia. Então o interessante é que a polia deixa o movimento que você dificulte cada vez mais os movimentos que você vai fazer e não que você facilite. Então vamos lá. Partindo daqui o movimento, vejam só, eu vou elevar mesmo que eu tenha força, eu vou elevar o meu ombro assim de uma maneira devagar, vejam só, uma maneira devagar e bem concentrada. Então, a partir daqui, eu já vou fazer outro movimento, em vez de fazer este movimento, entenderam? Então, vamos lá, aqui o ombro, o deltoide tensionado. Esse exercício ele vai trabalhar o deltoide de uma maneira geral, mas com muito mais ênfase na parte média, né? Muito interessante ali para dar um aspecto de largura, dar um bom incremento aí no visual do físico. Então vamos lá, pessoal. Então, peito
Pés alinhados na altura, na largura dos seus ombros, né? Muitas pessoas fazem um negócio assim, ou faz com a perna fechada, ou faz torto. Sempre os pés alinhados na largura dos seus ombros, para todos os exercícios que vocês forem fazer em pé, para que você tenha uma base legal para estar fazendo o exercício. Então, primeira coisa, pés alinhados, vamos lá. Deltoide tensionado, então vamos lá. Aí, vamos fazer o movimento. Vejam só, pessoal, veja que o meu trapézio ele não está tendo muito trabalho. Lógico que sempre você vai ter um pouco de trabalho no trapézio. Porém, esse exercício você deve usar o mínimo de força nos trapézios. Então vamos lá, você vê, ó, estou bem relaxado aqui e vou fazer a elevação aqui lateral, unilateral. Vejam só. Movimento tensionado. Vocês vejam agora por que o nome da teoria do movimento individual. Vejam só. Movimento aqui relaxado. Veja que eu vou parar alguns minutos, alguns segundos, poucos, talvez menos de um segundo ou até um segundo mais ou menos, para fazer o outro movimento. E eu vou subir e descer, por mais que eu tenha força, eu vou subir, fazer a fase positiva de uma maneira devagar e a fase negativa igualmente na mesma cadência. Por mais que eu tenha força de fazer isso, eu vou aproveitar o máximo o movimento da fase positiva. Então vamos lá, veja. Veja aqui o movimento. Então eu tensiono, eu não relaxo, eu não solto o peso, eu mantenho tensionado. Vamos lá de novo. Vejam só, os cotovelos são virados para lá, né? Tem muitas pessoas que fazem isso, né? O Arnold no Pumping Iron faz isso, mas o Arnold pode tudo, o Arnold é o Arnold. Mas a maioria das pessoas que tem uma genética normal, elas vão precisar treinar de uma maneira um pouco melhor. Então o que acontece? Vamos lá. Vejam, pessoal, veja só. Mantendo a tensão, o músculo não descansa. Por mais que eu pare um pouquinho aqui embaixo, o músculo não descansa. E veja, são movimentos individuais. Aí é que tá, vocês entenderam a jogada? Movimentos individuais. Então esse é o conceito. Em vez de eu aproveitar ali aquele impulso, aquela pequena roubadinha, o movimento anterior impulsiona o movimento posterior. Então vamos lá. Então a ideia é essa. Vejam só. Tensionado, peito estufado. Veja. Vocês entenderam? Vocês viram que por mais que quando eu não chego a relaxar totalmente o braço, e eu vou fazendo um movimento de cada vez. Então eu não uso o impulso de um para começar o outro movimento. Então é muito importante que vocês entendam isso. Então, 2 pontos. Movimento tensionado, deltoide aqui sempre tensionado. Movimento lento na fase positiva e na fase negativa. Por mais que eu tenha força explosiva, eu vou aproveitar muito a fase. As pessoas acham que só a fase negativa que realmente ela é importante, mas se você pode aproveitar 100% de um exercício, por que você vai aproveitar 90%? Então, cada carga, cada tijolinho que você for colocando aqui, vocês vão ver a dificuldade. Depois você me contem aqui nos comentários. Então, vocês, meus alunos queridos, também façam isso. Quando for elevação lateral, vocês façam desse jeito. Não importa quantos pesos. Eu estou fazendo com uma barrinha só. Eu, geralmente, nos meus treinos, eu costumo fazer com 2 barrinhas, primeiro exercício, pré-exaustão. Eu costumo fazer com 2 barrinhas, no máximo 3. Com 3 barrinhas eu já fico com uma certa dificuldade, porque esses movimentos de característica mais isoladora, eles são feitos, principalmente no cabo, eu acredito que eles devam ser feitos de uma maneira muito bem feita, priorizando técnica ao invés de carga. Carga eu vou poder priorizar fazendo um desenvolvimento com barra, desenvolvimento com halteres. Eu posso fazer alguma coisa mais explosiva? Talvez, mas movimentos de cabo eu sempre priorizo técnica, movimentos lentos e boa execução. Vamos lá, uma execução muito próxima da perfeição. Então vamos lá, veja, ó. Movimento individual, um movimento não ajuda o outro, são movimentos individuais. A sua mão também, pessoal, por mais que você for pegando mais peso, você nunca aperte assim, tensione o seu antebraço, a mão simplesmente, pessoal, relaxa. É como se fosse um ganchinho, assim. É como se fosse um gancho, aqueles ganchos de treinar costas. Então sua mão, ela simplesmente vai servir
como um gancho para que você, então, a mão leve, pegada sempre leve, firme, bem feita, porém leve, sem apertar, uma pegada leve, sem apertar. Pulso reto, nesse caso eu vou fazer usando a técnica com pulso reto. Existem algumas coisas aí que eu posso falar em outros vídeos, mas hoje vai ser desse jeito. Ó, veja só. Parei, subi. Parei, mantenho a tensão, subo. Vamos lá. Devagar, fase positiva, devagar. A mesma coisa, a fase negativa. Eu tô com uma barrinha aqui, o meu ombro já está começando a aquecer já. Então, pessoal, vamos lá. Recapitulando aqui todos os conceitos aí para que vocês já possam começar amanhã mesmo. Ó, ou agora mesmo, né? Se vocês estão vendo o vídeo na segunda, né? Hoje é domingo, aqui em São Paulo e no resto do Brasil também. Então, vamos lá. Então, primeira coisa, movimento tensionado, sem ponto de descanso. Movimentos, ombros sempre mantendo a tensão do cabo. Por isso que nós estamos fazendo no cabo, para que tenha uma tensão constante nos dois movimentos. Primeiro ponto. Segundo ponto, por mais que você tenha força para explodir na fase positiva, faça a fase positiva lentamente e a fase negativa igualmente lentamente. Então, mais um ponto. Último detalhe. É muito comum, pessoal, que ao passo aí que a pessoa vai querendo pegar mais peso, a pessoa vai se empolgando, vai fazendo uma coisa mais... quer fazer um treino mais pesado com esse tipo de exercício, não é nenhum pecado, né? Você pode fazer suas últimas séries um pouco mais pesadas, talvez roubando um pouquinho, não tem problema. Porém, você já não vai ter esse controle que eu estou falando para vocês e tudo aquilo que eu falei. Quanto mais cargas, você está suscetível à lesão e talvez o benefício adicional de menos repetições, de uma execução mais mal feita, talvez não seja vantagem para a maioria das pessoas que estão assistindo aqui. Então, vamos lá. Então, um erro agora, eu vou apontar um erro muito comum nesse exercício, que é elevações laterais de uma maneira geral, seja no cabo, seja simultâneo, seja com halteres, seja de qualquer forma. Então, muitas pessoas, pessoal, elas começam a fazer isso. Quando o movimento fica pesado, ela começa a fazer isso. O que acontece? Veja, trapézio totalmente contraído. Eu tiro muito da ação do deltoide e acabo dividindo ela ou até jogando maior parte dela no trapézio. Então o que acontece? A gente fica aquele famoso shape foguetão. Vocês já ouviram falar do foguetão? Aquele físico, aquele cara que tem o trapézio assim e o ombro caído. O trapézio do cara é assim e vai descendo. Ele não tem trapézio e ombro, ele tem trapézio, ele é uma ponta de foguete. Então o que acontece, pessoal? Muitas pessoas às vezes começam a querer pegar grandes cargas e começam a fazer isso. Contrair demais aqui os trapézios. Então, existem exercícios que vão pegar aí os deltoides de uma maneira geral, só que eles vão enfatizar mais porções do trapézio. Então, deixe para fazer exercícios de trapézio em movimentos mais direcionados para o trapézio. Então, nesse movimento que a ênfase é o deltoide médio, nós temos três cabeças, anterior, medial e posterior. Então, esse exercício ele trabalha de uma maneira fantástica aqui, essa parte média. Então, vamos focar, como estão fazendo esse exercício, vamos focar na parte média. Depois nós teremos outros exercícios aqui no nosso treinamento de ombro, que nós iremos focar um pouco mais na parte anterior, e outros exercícios nós vamos focar na parte posterior, que também é muito importante, mas cada um no seu tempo, e outros vamos focar também nessa porção do trapézio, ou na porção aqui na parte mais baixa ali do trapézio. Então, pessoal, é isso que eu tenho para falar para vocês. Esse é o conceito aí que eu trago dos movimentos individuais. Então, mais para frente eu posso trazer aí, se vocês quiserem, posso trazer mais exercícios, né? O vídeo que eu fiz falando sobre crucifixo, quem não assistiu, assista, é um vídeo muito legal. Na verdade, aplicando esse movimento já, né? Essa teoria dos movimentos individuais. Porque se você parar para pensar, se você começar a reparar muito bem nos seus treinos, ou você mesmo filmar você treinando de uma maneira espontânea, sem você pensar muito, você vai ver que praticamente muitas pessoas, não vou dizer todas, mas boa parte das pessoas, elas utilizam esses movimentos alavancados. Um movimento já auxilia o outro movimento, uma espécie de roubo, até inconsciente. Porque o seu corpo, na verdade, ele quer sabotar você, ele quer que você deixe as coisas mais fáceis. E na musculação, nós fazemos justamente ao contrário. Nós que sabotamos o nosso corpo, nós dificultamos as coisas. Então, pessoal, não se apeguem a grandes cargas, principalmente nesses exercícios. Cargas são muito importantes, mas quando são precedidas de boa técnica. Então, não esqueçam disso.
Treino para construir e não para destruir. Pensem bem, vocês têm uma vida aí, pode ser que vocês tenham uma vida muito longa aí depois do bodybuilding e vocês não querem carregar problemas aí e ferrar a qualidade de vida para o resto da sua vida. E se você é jovem e está assistindo isso, um dia você vai chegar lá também. Então é bom que você vá cuidando do seu físico, porque a maioria de nós aqui não vamos fazer dinheiro diretamente, muito menos, e talvez indiretamente sim, porém para continuar ali com bons ganhos indiretos, você precisa ter, se você é da área da saúde, você precisa ter um bom cartão de visita. Então, por que não ter um físico bom como o Frank Zane, um físico inteiro, sem nenhum tipo de lesão aparente, até os 70, 75 anos, do que você poder ali estar beirando aos 40 já totalmente, praticamente um inválido. Então, pensem nisso, reflitam. Se você gostou desse vídeo, dê um like, por favor. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Então, desculpem a simplicidade, pessoal, mas isso aqui eu estou fazendo aqui de coração para vocês. É um pouco difícil a gente gravar sozinho, não tem ninguém para me ajudar. Mas é isso aí, pessoal. Então, pensem nisso. Desculpem aqui a iluminação. O tempo fechou aqui, pode ser que chova daqui a pouco. Então, esse é o que eu tenho para passar para vocês. Então, se vocês testarem aí, depois vocês me digam aí o que vocês acharam. E é um excelente exercício, depois me contem as novidades. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, boa semana e até amanhã. Valeu! Então, pessoal, só para finalizar aqui o vídeo com uma dica bônus que eu acabei esquecendo, é muito interessante que nesses treinos, nesse tipo de formato de treino, que vocês reduzam um pouco o tempo de descanso do habitual aí que muitas pessoas fazem. Então, no caso, vamos supor aqui que eu estou dando continuidade aqui à ideia da polia da elevação lateral. Então, vejam só, eu estou fazendo a elevação lateral aqui, eu faço o número de repetições propostas, né, como eu falei para vocês, usando todos os conceitos ali que eu falei para vocês. Então, por exemplo, se eu posso fazer 10 de cada lado, 12 de cada lado, 20 de cada lado, 16 de cada lado, isso aí depende muito ali, a gente vai acertando ali dependendo do que da proposta da série. Mas então, a ideia importante para vocês tirarem daqui, esses tipos de movimentos unilaterais, esses movimentos unilaterais assim para diversas partes do corpo. Então, qual que é a minha ideia? Isso não é nenhuma novidade, tá, pessoal? Isso aí é algo para você aumentar um pouquinho a intensidade sem precisar aumentar tanto cargas. Então, reduzir um pouco o tempo de intervalo de descanso. Então, vamos supor aqui que eu tenho proposta aqui para fazer 10 repetições desse lado esquerdo aqui. Então, terminando o lado esquerdo, imediatamente eu já vou pegar o outro cabo, eu vou virar o corpo e já fazer o lado direito. Então eu termino aqui o lado esquerdo, já começo o lado direito. Eu termino o lado esquerdo, termino o lado direito, já começo o esquerdo e assim sucessivamente, entendeu, pessoal? Até, por exemplo, se são 3 séries de 12, por exemplo, então 12 repetições desse lado e imediatamente 12 repetições desse. Então eu só vou terminar o exercício quando eu terminar os 3 pares de repetições, que vão dar 6 séries. Vocês estão entendendo? Então, tentem isso, caso acredito que muitos de vocês já devam fazer isso, mas para quem não sabe, porque se você terminar um lado, terminar o outro e ficar descansando. Então, este lado aqui, ele vai descansar 2 vezes. Vocês estão entendendo? Então, para dar um gás ali, para dar uma dificuldade, né? Estamos aqui para dificultar, não para ajudar a sua vida dentro da academia. Então, o que acontece? Para dificultar um pouco ali o movimento, para gerar mais intensidade, o que a gente gerar mais esforço, falando de uma maneira mais clara, nós não daremos 2 pontos de descanso. Você termina as repetições propostas de um lado, começa do outro, termina de um lado e começa de outro, e você descansa um pouquinho no intervalo de um exercício para o outro, quando o exercício tiver essa característica nesse caso. Então é isso que eu tenho para falar para vocês, essa é a cena bônus, muito obrigado, valeu, até mais.